Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui de novo para mais uma aula. Vamos ver qual será a nossa disciplina dessa vez? Geografia, né? Nós tivemos aí uma aula de ciências na segunda, uma aula de história ontem, e hoje vai ser aula de geografia. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante mesmo, um pouco complicado, mas bem interessante. Eu só estou pegando aqui o meu ponteirinho vermelho. Nós vamos usar muito esse recurso aqui, ó, desse ponteiro vermelho aqui na letra G, tá vendo? Para eu poder mostrar para vocês algumas curiosidades aí nas imagens que nós vamos ver. Hoje, o nosso assunto é população do Distrito Federal, né? A gente fala Distrito Federal, DF. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma população. Então, população é o conjunto dos habitantes de um determinado lugar. No caso do nosso estudo, hoje, esse lugar é o Distrito Federal. Bom, o que são habitantes? Habitantes são as pessoas que moram naquela região, tá? O Distrito Federal, ele tem uma peculiaridade quer dizer uma coisa diferente um pouco de outras cidades, que nós temos algumas pessoas que trabalham no Distrito Federal, mas que não moram no Distrito Federal. Essas pessoas, elas não são contabilizadas como parte da população, né? Embora elas atuem diretamente no Distrito Federal. Elas vão ser contadas como população do lugar onde elas moram, tá? Então, vamos conhecer um pouco a população do DF. Mas aí fica uma dúvida. Para que serve conhecer a população de um lugar? Vamos entender. O principal objetivo de se conhecer a população de um lugar é para que o governo desse lugar, no caso do DF é o GDF, possa oferecer serviços públicos, né? Então, é interessante que o governo saiba, por exemplo, quantas pessoas moram ali, se a maioria é mulher, se a maioria é homem, se a maioria é adulto, se a maioria é criança, se a maioria é idosos, para que ele possa criar uma estratégia, né, de oferecer serviços públicos adequados àquela população. Professor, serviços públicos, o que são serviços públicos? Então, vejamos aí, o serviço público é a segurança, né? Então, o governo precisa saber quantas pessoas moram naquela região para saber quantos policiais ele vai ter que disponibilizar naquela área, quantas delegacias precisam ser construídas ali, né? Se está acontecendo um índice muito grande de criminalidade, se precisa aumentar a quantidade de policiamento nas ruas, essas coisas. E tudo isso é conhecido através do estudo da população. Educação, né? O governo precisa saber quantas pessoas em idade escolar, ou seja, as pessoas que estudam, moram naquele lugar, para que eles possam construir escolas, creches, às vezes até universidades, embora algumas não sejam do governo, não sejam públicas, né? Mas, por exemplo, vou dar aqui em São Sebastião, nós temos duas universidades, né, que são particulares, que é a Fortune, né, e a Anhanguera. Para elas poderem se estabelecer em São Sebastião, elas tiveram que fazer um estudo da população, saber se aquela população ali precisava de uma faculdade, precisava de pessoas que estariam, saber se aquelas pessoas estariam precisando ingressar numa faculdade. Nós temos o IFB, que é uma situação, né, diferenciada, né, ele é público, ele é federal, né, foi o governo federal quem criou, e ele dá alguns cursos, né, que são aceitos até como um curso superior, né, como é o caso aí de curso de magistério, por exemplo, se não me engano, um curso parecido com pedagogia, né. Então, vamos lá. Saúde. É importante que o governo saiba, né, quantas pessoas moram ali, para eles poderem disponibilizar os postos, as UPAs, né? Muita gente fala UPA, UPA, e alguns de vocês não sabem o que significa, né? Então, UPA é a unidade de pronto atendimento. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa chega lá, ela precisa ser atendida com uma emergência, né? Infelizmente, a quantidade de pessoas, às vezes, impede que a UPA consiga dar essa emergência, né? A qual ela foi destinada. Então, nós temos os postos de saúde, nós temos as UPAs e, por exemplo, hospitais. Aqui em São Sebastião nós não temos hospital. O hospital mais próximo aí, quando a gente tem um problema, é o do Paranoá, né? Ou então os dois hospitais que tem no plano piloto, que é o Agarram, né? E o Hospital de Base. Só voltando um pouquinho, antes de falar de lazer, no caso da saúde, o governo precisa saber se a população a idade da população, né? Se a população é formada por mais idosos, eles precisam colocar atendimentos de saúde que consigam, né, sanar as dificuldades que esses idosos têm. Se for mais de crianças, precisa colocar mais pediatras, né? Então, ó, lazer. O que seria essa parte de lazer que o governo poderia oferecer? Quadros de esporte, aqueles aparelhos de ginástica, né, que são chamados de pontos de encontro, as ciclofaixas, né, o calçadão para poder fazer uma corrida, andar de bicicleta, né? Então são algumas coisas que o governo pode estar oferecendo com relação ao lazer. Agora, existem serviços de lazer que não são públicos, e que para a pessoa colocar né, vamos supor que um serviço que não é público e é de lazer, uma casa de shows, por exemplo, né, onde vai ter, nós temos aí no São Sebastião, aquela, não sei se chama arena de rodeio, agora parque de exposição, né? Esse parque de exposição sempre vai alguns cantores, né? Marília Mendonça já cantou aí, Léo Magalhães, né? Eduardo Costa. Então, o que acontece? Para montar esse parque de exposição, né?
a pessoa que foi responsável precisou fazer um estudo na região para saber se seria viável financeiramente, se ela ia conseguir ter de volta o dinheiro que ela investiu, né? Então, mesmo não sendo o governo, às vezes algumas pessoas do ramo particular, privado, precisam ir fazer esses estudos da população. O último tópico aí que eu coloquei é o transporte, né? Então, por exemplo, o governo precisa saber se aquela população usa mais veículos particulares ou usa mais transporte público, né? Se o transporte público é suficiente, se precisa colocar mais ônibus, se só os ônibus não estão dando conta, se precisa utilizar um outro tipo de transporte público, como o metrô, por exemplo, né? Então, tudo isso aí é importante nos estudos. Então, daí já tem para que serve conhecer a população de um lugar, né? Então, vamos conhecer um pouco a população do DF. A primeira coisa que nós temos que saber com relação à população de um lugar é a quantidade de habitantes. Só lembrando que a palavra habitantes significam pessoas que moram naquele lugar. Então, ó, aqui no Distrito Federal, a nossa quantidade de habitantes é essa aí, ó, esse tantãozão, né? Só voltando, vamos dar uma relembrada em matemática, né? Como é que a gente fala esse número? Cadê minha bolinha vermelhinha? Aqui, ó. Ó, esse primeiro pontinho, a gente vai ler esse número sempre da esquerda, daqui, para cá, sempre. Todo número é lido aqui, a partir da esquerda para a direita. A primeira bolinha, ó, vamos chamar essa daqui de primeira bolinha, tá? Essa primeira bolinha aqui, a bolinha de trás aqui, se chama 1000. E a segunda bolinha que aparece se chama milhões. Se aparecer uma outra bolinha, vai chamar bilhões, e assim por diante. Então, nós temos essa primeira bolinha aqui, ó, tá? Ela é chamada de 1000, e a segunda bolinha é chamada de milhões. Como a gente vai ler daqui para lá, a gente vai começar aqui com milhões e depois vamos falar a parte do 1000. Então, vamos ver como é que escreve esse número? Olha só, 2 milhões 560. Oh, meu Deus. De novo, tem um erro aqui. Peraí, porque eu tinha colocado outro número. Vou já arrumar para vocês não ficarem com a informação errada. Ó, 2 milhões 570. Vou tirar o 6. Ok. Vamos voltar para a apresentação? Ó, então vamos lá. 2.570.160 pessoas moravam no Distrito Federal no ano de 2017. Professor, por que é 2017? Porque foi no ano de 2017 que essa pesquisa foi feita. E como é que eles fazem essa pesquisa? Existe um lugar chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o IBGE. Então, de tempos em tempos, o IBGE ele faz uma pesquisa, né, chamada de censo, onde ele passa na casa das pessoas, bate lá na porta, e aí pergunta para a pessoa, quantas pessoas moram aí? Quantas são homens? Quantas são mulheres? Qual a idade delas? E aí faz um monte de pergunta. Se ele bate na porta e a pessoa não está lá, então aquela casa não é visitada. Às vezes, quando ele consegue o acesso do vizinho, ele pergunta para o vizinho se o vizinho sabe pelo menos quantas pessoas moram na casa onde não tinha ninguém naquele momento, né? Então, esse daí é uma quantidade feita por estatística, né? Pode ser que esse número aí seja até um pouco maior, né? Hoje, com certeza, é maior porque essa pesquisa foi de 2017 e hoje nós estamos em 2020. Apesar de que, com esse problema da Covid, a nossa população agora está tendendo ao quê? A diminuir um pouco, né? E se Deus quiser, vai ser só um pouco mesmo, porque as pessoas, infelizmente, estão contraindo o vírus e não estão conseguindo resistir. Todo esse pessoal aí, esses 2.570.160 pessoas, elas estão distribuídas em 33 cidades. Aqui no Distrito Federal, nós não chamamos de cidade, nós chamamos de regiões administrativas, ou RA. São Sebastião é uma RA, né? Então, são 33 cidades, 33 RAs que tem no Distrito Federal. Professor, e como é que funciona em outros estados? Então, vamos pegar aqui um estado bem próximo, que é o estado de Goiás. No Goiás, por exemplo, as cidades são chamadas de município, né? Em Minas Gerais também são chamadas de município, e em todos os outros estados do Brasil. O município, ele tem uma cidade sede, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo de Valparaíso, né? Então, Valparaíso, ele tem uma cidade sede, que é a cidade de Valparaíso mesmo, e ele tem vários bairros que compõem a cidade o município de Valparaíso. Então tem, por exemplo, o Céu Azul, o Cruzeiro do Sul, né? E tem o Parque Esplanada, 1, 2, 3, 4 e 5, tem o Valparaíso 1 e o Valparaíso 2. Vamos pensar agora aqui em Brasília. São Sebastião. São Sebastião é uma região administrativa, certo? São Sebastião também é composto por bairros. Então você tem o bairro Vila Nova, o tradicional, o centro, tem o bairro Residencial Oeste, o bairro Residencial São Bartolomeu, né? Deixa eu ver qual mais tem aqui em São Sebastião. Eu não conheço muito São Sebastião, mas nós temos a Vila do Boa, nós temos o Morro da Cruz, nós temos o Morro Azul, né? Então todos esses bairros aí compõem a região administrativa de São Sebastião. Entendido? Então vamos para frente. A origem dessa população. Origem é o quê? É de onde as pessoas nasceu, né? Se elas não nasceram em Brasília, de onde elas vieram. Então, ó, primeiro dado que é importante a gente saber é que a maioria das pessoas que moram no Distrito Federal, elas têm uma idade entre 25 e 30 anos, né? Claro que existem pessoas mais novas, como você que está me assistindo, que é estudante da Bênção, e existem pessoas mais velhas, né, do que 30 anos. Mas a grande maioria está dentro dessa faixa etária aí. Se a gente for considerar que Brasília tem apenas 60 anos,
e que a faixa etária, o que é a faixa etária? A idade, né, dos seus moradores é mais nova que isso, os estudos apontam que a grande maioria da população do DF é composta por brasilienses. Quem são os brasilienses? As pessoas que nasceram no Distrito Federal. Então, se você nasceu, por exemplo, no hospital do Gama, você é um brasiliense. Se você nasceu no hospital de base, você é um brasiliense. Se você nasceu no hospital do Paranoá, você é um brasiliense, né? Um brasiliense é quem nasceu em qualquer uma das cidades do Distrito Federal. Então, a maioria da nossa população ela é formada por brasilienses. Mas nós temos muita gente que vem de outros estados aqui para Brasília, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas nem sempre foi assim. Principalmente na época da construção de Brasília, e a gente vai ter que pensar aqui, ó, a época da construção de Brasília começou em 1955. Essa região aqui não tinha nada, tá? Era só mato e algumas fazendas. Essas fazendas foram compradas pelo governo para poder construir o Distrito Federal. Então, imagine que não tinha estradas que vinham para cá, as estradas que tinham eram feitas de chão, não tinha asfalto, não tinha aeroporto, então tudo era muito difícil para a época da construção de Brasília. E nessa época da construção, muitos trabalhadores, os trabalhadores que vieram para construir Brasília, eles eram chamados de candangos, né? Eles vinham de outras regiões do Brasil, principalmente a região Nordeste. E aí talvez você deve estar pensando assim, meu Deus, será tão difícil chegar aqui? Como será que essas pessoas vinham parar aqui em Brasília? Vamos ver? Olha só, o principal meio de transporte dessa época, né, para chegar aqui em Brasília, era o caminhão. Então, as pessoas subiam na parte de trás do caminhão e vinham para Brasília, né? Nós temos aqui duas imagens que mostram isso. Esse caminhão, lá no Nordeste, ele é chamado de pau de arara, tá? E aí o que acontece? Imagine a segurança, é nenhuma, não tem cinto de segurança, né? É um salve-se quem puder. Imagine se um caminhão desse passa num buraco, a pessoa pode ser lançada para fora do caminhão. Muitos acidentes aconteciam nessa época. Olha a minha bolinha vermelha aqui, ó. Cadê a bolinha? Não, bolinha vermelha, cadê você? Aqui. Aqui a bolinha vermelha. Tá vendo que nessa segunda imagem aqui, ó, nós temos a construção do Congresso Nacional, né? Então era dessa maneira que os trabalhadores, os candangos, também se movimentavam dentro de Brasília. Professor, não existia ônibus? Claro, existia ônibus, mas a quantidade de ônibus que vinha para Brasília era muito pequena. Até porque quem é o dono de um ônibus que vai querer encher ele de gente e passar numa estrada de terra toda esburacada? Aí vai estragar o ônibus todo. Então, eram poucos ônibus que faziam a linha para Brasília. Além de vir de Pau de Arara, eles também vinham a pé. Imagina, eles vinham trazendo as suas malas, as suas coisas, a pé lá da terra deles, né? Algumas pessoas andavam por semanas, né, para poder chegar em Brasília. E aqui a última foto são os trabalhadores chegando aqui no Distrito Federal e esperando os seus alojamentos, né? Atrás deles, ó, olha para a bolinha aqui, atrás dele nós temos a construção de um ministério, tá? Então vamos passar para frente. População por gênero. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é gênero. Gênero, pessoal, é masculino e feminino, tá? Então isso aí é gênero. Será que tem mais homem ou mais mulher morando no Distrito Federal? Na sua opinião, pensa aí na sua casa. Qual será o gênero que prevalece, ou seja, o gênero que tem mais aqui no Distrito Federal? Vamos conferir com os números? Olha só, olha o tantãozão de mulher que tem no Distrito Federal, hein? Vamos falar esse número? 1.341.280. Agora vamos ver os homens? 1.228.880. E olhando os números agora, tem mais homens ou mais mulheres? Ah, tem mais mulheres, né? Então as mulheres são a maioria da população do Distrito Federal. Vamos passar para frente? Eita, olha o tanto de informação que tem nessa imagem aqui, ó. Então nós vamos pegar essas informações com bastante calma, porque é muita coisa. Nós estamos falando de educação. Essas informações foram tiradas do ano passado, viu? De 2019. Esse ano, esses números podem já ter sofrido algumas alterações. Olha só a quantidade de estudantes matriculados no Distrito Federal. São quase 700 mil estudantes, né? Segundo o secretário de Educação, só na rede pública, esse ano, nós já temos quase esse tanto aí, né? Esse número aqui, do ano passado, envolve tanto as escolas privadas, professor, privadas? É que negócio que tem lá no banheiro? Não, escolas privadas são as escolas particulares, né? Então, tem tanto as escolas privadas como as escolas federais. Professor, dá um exemplo de escolas federais aí. A UNB, uma escola federal, e o IFB é uma escola federal, tá? Só que aqui nos nossos dados aqui, a UNB não conta, porque eles não consideraram os estudantes de faculdades. Aqui são só os estudantes que começam lá na creche e vai até o ensino médio, tá? O IFB atende alunos do ensino médio. E aqui nós temos as escolas distritais, que são as escolas públicas, né? Então, olha esse gráfico aqui, ó, essa bolinha, né? Nós temos 30% de alunos estudando na escola particular, né? Que é a escola privada, que é dessa cor. 1%, que nem dá para ver direito aqui, ó, estudando nas escolas federais e 69%, ou seja, a grande maioria, estudando nas escolas públicas, tá? Professor, eu não entendo esse negócio de porcento, como é que funciona isso? Então, vamos imaginar aqui, ó, se a gente pegar esse monte de estudantes e fazer grupos de 100,
cada grupo de 100 vai ser distribuído da seguinte maneira: 30 vão estudar na escola particular, 1 vai estudar na escola federal e 69 vai estudar na escola pública. Então, a gente vai pegar esse montão aqui, vai dar para fazer vários grupos de 100, né? E aí a gente organiza esses grupos dessa maneira: 30 na escola particular, 1 na escola federal e 69 na escola pública. Vamos ver aqui, ó, a proporção por sexo, então aquele negócio de gênero, né, masculino e feminino, né, é mais ou menos equilibrada, dá uma média de 50% para cada, né? Então, 50% de meninos, 50% de meninas. Isso quer dizer o quê? Metade. Metade são meninos, metade são meninas. Com relação a... Eu não gosto muito de usar essa expressão raça, né? Hoje em dia a gente está evitando usar isso aí. A gente usa cor da pele ou etnia, né? Então, se a gente for pensar na cor da pele, a maioria que preencheu o formulário se declarou, 40%, a maioria se declarou branca, né? Porque você pode colocar no formulário, é a cor que você acha que você tem, né? Mas 40% disseram que tem a pele de cor preta ou parda. Que é parda? Dessa cor aqui, ó. Cor, né? Que é um café com leite, eu costumava dizer quando era pequeno. Educação infantil. O que é educação infantil? Educação infantil é considerada desde a creche até o centrinho. Tá? Então, quando você estudava lá no centrinho, você estava fazendo educação infantil. Olha quantos alunos estudam na educação infantil. São 104.814, sendo que 33.069 estão nas creches e 71.745 estão nos centrinhos, nas escolinhas que são antes do primeiro ano. Ensino fundamental. Professor, o que é ensino fundamental? É desde o primeiro aninho, aí da bênção, até o nono ano, tá? Daquelas escolas dos meninos grandes. São 374.927. E o ensino médio? O ensino médio é aquela escola que só tem os meninos grandões, né? Como o Centrão, por exemplo, o Chicão, né? Tem aqueles meninos maiores. São 110.020 estudantes matriculados. Pessoal, pare para observar uma coisa. A quantidade de estudantes que estudam no ensino fundamental, ela é 3 vezes maior do que a quantidade de alunos que estudam no ensino médio. Por que isso acontece? Porque há muitos estudantes, muitos mesmo, desistem de estudar nessa faixa aqui do ensino fundamental, tá? Então, ó, estou fazendo um apelo a você que está me vendo, tá? Tente seguir pelo caminho da escola, se esforce, né? Como é que eu vou dizer para você assim? Muitas vezes vai ser difícil, vai ser chato, mas procure esse caminho, tá? Se a gente pegar esses números aqui e colocar num gráfico, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, onde nós temos 18%, ó, 18% na educação infantil, 19% no ensino fundamental e 63%, deixa eu só chegar aqui do lado aqui para aparecer o 63, eu tenho que tirar a bolinha de lá, 63% no ensino fundamental. Lembrando que esse negócio de porcento é o quê? Grupinhos de 100. Por isso que o nome chama porcento. Vamos ver mais um dado aqui interessante da população do Distrito Federal. A população do Distrito Federal, os trabalhadores, né, do Distrito Federal, eles realizam várias atividades, né? Então, nós temos aí 6 atividades listadas, uma delas aqui, que tem mais gente trabalhando, se chama serviços. Esses serviços, eles podem ser públicos ou particulares. Professor, dá um exemplo aí de um serviço. Vamos supor que o cano da sua torneira na sua casa, né, a enganação da sua casa estragou, né? E aí você não tem ninguém na sua casa que sabe consertar, então você tem que contratar uma pessoa para consertar. Esse enganador que vai na sua casa, ele está prestando um serviço. Esse serviço é particular ou ele é público? Ele é particular, porque você tem que dar o dinheiro para o enganador na hora, tá? Professor, o serviço público, ele é gratuito, ele é de graça, ninguém paga por ele? Nós pagamos, mas nós não pagamos diretamente, nós não damos o dinheiro, mas o dinheiro, ele sai através dos impostos. Professor, meu Deus do céu, que tanto de coisa. O que é impostos? Impostos é uma pequena taxa que você paga por qualquer coisa que você compra. Então, quando você vai lá na mercearia do seu Joaquim e compra um chiclete, um pedacinho, alguns centavos daquele chiclete, vai para o governo, para que o governo possa pagar as pessoas que trabalham no serviço público, como eu, sou um professor de escola pública. Eu, dando a minha aula aqui, eu estou prestando para vocês um serviço também. O policial que vai estar ali cuidando da segurança da população também está prestando um serviço. Além de serviço, nós temos aqui chamada administração pública. Na administração pública nós temos 16%, lembrando que por cento é grupinhos de 100. No comércio, pessoal, como assim comércio? As lojas, 16% também. Na construção civil, o que é construção civil, professor? É o pessoal que vai, são as obras, né? Então, são aquelas pessoas que estão fazendo as obras, os pedreiros, os engenheiros, o mestre de obra e assim vai, os ajudantes. Indústria, 6%, e outras atividades, como entregar panfleto, camelô, essas atividades assim, elas entram aqui em outros, tá? São 6% também. Vamos ver mais sobre a nossa população? Tá acabando, tá, pessoal? Manifestações culturais. O que são manifestações culturais? É como as pessoas passam as suas tradições, né? Então, tem a ver com folclore, né? Folclore, ele é o conjunto das manifestações culturais. Então, nós temos aqui, por exemplo, a cavalgada. Aqui em São Sebastião, tem uma época do ano que tem uma cavalgada, né? Então, junto aquelas pessoas com os cavalos e fazem aí uma cavalgada pela cidade. Normalmente, né, essas cavalgadas estão relacionadas
a assuntos religiosos, né? Então, por exemplo, existe em Planaltina uma cavalgada do Divino, né? Que é uma cavalgada que homenageia, né, esse momento aí na religião católica. Vamos ver mais manifestações culturais? Ó, no Carnaval de Brasília, nós temos aí um monte de manifestações culturais. Uma delas é o axé, né? Então tem essas moças aí, elas estão tocando os tambores, né? Cantando uma música que é própria lá da Bahia, mas que aqui em Brasília, na hora do Carnaval, essa manifestação cultural, ela se torna bem presente. Outra manifestação cultural, nós temos aí, são dois tipos de manifestações culturais, mas elas se parecem muito, que é o Bumba Meu Boi ou o Boi Bumbá, né? Essa manifestação cultural aqui em Brasília, ela é muito forte na cidade de Sobradinho, né? Vamos aí para a nossa última aqui, ó. É uma manifestação cultural também do Carnaval, né? É o frevo. Lembra que nós falamos de frevo na época do Carnaval? Então, esse aí é o frevo. Essa manifestação cultural, ela é de Pernambuco, né? E na época do Carnaval aqui em Brasília, ela também se torna uma manifestação cultural. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da, da nossa população, tá bom? Em breve vai uma atividade sobre esse vídeo.